Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Revoar, o podcast do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Eu sou a Joana Setzer. E eu sou o Conrado Rubner Mendes. Nessa segunda temporada, o assunto é como a crise climática ameaça a democracia e as liberdades. No primeiro episódio, a gente discutiu a mudança do clima sob a perspectiva da ciência e da política. E no segundo programa, falamos de clima no contexto do desenvolvimento social e econômico do país. Hoje vamos falar de Amazônia. Não é fácil tratar de um tema tão grande e que desperta tanto fascínio em um único episódio. A beleza da Amazônia, sua grandeza ambiental, sua cultura, seus mitos e sua arte, seus ciclos econômicos, sua dinâmica social e política, seus intensos conflitos e seus heróis, seus povos e sua imensa diversidade humana compõem um tema inesgotável. A vantagem é que a Amazônia é tão central em qualquer discussão climática no Brasil e no mundo que ela vai acabar aparecendo em todos os episódios dessa temporada. Os nossos entrevistados anteriores já comentaram como a proteção da floresta é fundamental para o clima e como a sua degradação tem um custo social e econômico enorme para o país. Hoje, a gente vai aprofundar essa discussão. Vamos tentar responder duas grandes perguntas. Primeira, por que a Amazônia é importante para o Brasil e para o mundo? Segunda, como proteger a Amazônia sem deixar de desenvolvê-la e de gerar riqueza no território e para o país? A gente quer refletir sobre o valor desse patrimônio natural e humano que está sob ameaça e o que essa ameaça tem a ver com a democracia brasileira e com o clima nacional e global. Então vamos lá. Por que se importar com a Amazônia? E uma das coisas que eu falava há muito tempo e outras pessoas falam, obviamente, é que a Amazônia é centro do mundo. Não por uma questão retórica, mas porque ela é mesmo. Nessa época tão radical que a gente está vivendo, em que os humanos que sempre temeram a catástrofe se converteram na catástrofe que temiam, em que a gente se transformou numa força de destruição capaz de alterar o clima do planeta, a floresta amazônica é central para a determinação se a nossa espécie vai ter um futuro ruim ou um futuro francamente hostil. Da Amazônia, que é uma grande reguladora do clima, ela não é o pulmão do mundo, como dizem, ela é o coração do mundo, né? Os rios voadores. A Amazônia coloca 1.000 litros de água por dia na atmosfera só pela transpiração. A Amazônia sua, né? O suor da Amazônia salva o planeta todos os dias. Então, ela é muito importante sob vários aspectos de biodiversidade, etc., mas ela é uma grande reguladora do clima. Sem a Amazônia em pé, sem a floresta em pé, não tem como enfrentar o superaquecimento global. Essa é a nossa entrevistada Eliane Brum. Eu sou jornalista, sou escritora. Às vezes eu me aventuro em documentários. Eu escrevi 7 livros, 6 de não ficção e um romance, duas. E meu último livro de ficção, que foi lançado no final do ano passado, chama Brasil, Construtor de Ruínas. Eu nasci no Rio Grande do Sul, depois morei muito tempo em São Paulo, 17 anos em São Paulo. E em 2017, a Eliane foi tão a fundo na investigação da Amazônia que em 2017 ela resolveu se mudar de Malicuia de São Paulo para Altamira, no Pará. Eu me mudei em agosto de 2017 e a decisão ela foi acontecendo dentro de mim, mas ela se expressou em 2016. Aí eu estava caminhando em Altamira em 2016 e isso veio na minha cabeça. Tudo bem. Se tu diz que a Amazônia é o centro do mundo, por que tu não tá no centro do mundo? Porque o mais evidente para um jornalista é estar no centro do mundo, né? No centro da produção de acontecimentos e de conhecimentos e de disputa. A Eliane passou a interpretar o Brasil invertendo as noções de centro e de periferia. Se a Amazônia é centro, qual seria a periferia? A gente precisa urgentemente, se a gente quiser enfrentar todos os grandes desafios desse momento, como a crise climática e o crescente autoritarismo que a gente está vivendo, a gente precisa inverter o que é centro e o que é periferia. Porque a nossa ideia de centro e periferia foi a ideia que nos trouxe até o abismo. Hoje eu acho que a produção de maior criatividade, produção cultural e produção de conhecimento
É onde as coisas estão acontecendo e é onde está a maior parte da população. Tenho atuado junto com várias pessoas para a gente conseguir fazer pontes entre os vários centros. O que está nos faltando é fazer a ponte entre a maré e a floresta. A Amazônia como centro do mundo é uma imagem potente que pode ter muitos sentidos. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, por exemplo, também usou essa metáfora geométrica. Ele disse: a Amazônia hoje é o epicentro do planeta. Do Brasil é o epicentro, o alfa e o ômega. O Brasil se deslocou para a Amazônia. Isso eu já tinha dito em 92. Eu ali dizia que o Brasil havia se amazonizado. Tudo acontece lá. O tráfico de drogas passa por lá, os interesses econômicos estão lá, os grandes capitais estão fluindo para lá, as questões de ecologia, o olhar do mundo, a paranoia e a ilusão do paraíso, tudo está lá ou voltado para lá. Para o bem ou para o mal, a Amazônia virou o lugar dos lugares, natural como cultural, aliás. É lá que está sendo cozinhado um gigantesco guisado cultural. Dá para ver também na Amazônia um trunfo geopolítico do Brasil, que permite ao país ser uma potência ambiental. Eu acho que tem duas questões fundamentais que a gente tem que considerar para a conservação da Amazônia. Primeiro é geopolítico. Acho que o Brasil tem que reconhecer que a Amazônia dá um diferencial muito importante para o Brasil na escala global no que diz respeito à geopolítica. Nós não somos uma potência econômica, nós não somos uma potência em ciência, nós não somos uma potência em tecnologia, mas nós somos uma potência ambiental. E eu acho que o Brasil soube aproveitar já bastante esse posicionamento, principalmente na agenda do clima, na agenda de biodiversidade também. O Brasil foi muito inovador nessa área. Do ponto de vista do patrimônio natural, que é a Amazônia, eu considero uma obrigação do Brasil conservar e usar de forma sustentada os nossos recursos da Amazônia. A gente herdou esse patrimônio, eu gosto de frisar muito isso, é uma herança e a gente tem uma enorme responsabilidade para usar bem esses recursos. Esse é o Carlos Souza, nosso outro entrevistado. O Carlos é especialista em sensoriamento espacial da Amazônia. Ele usa imagens de satélite para analisar o que está acontecendo na floresta. Bom, eu sou o Carlos Souza Júnior, pesquisador associado do Amazon. O Amazon é um instituto de pesquisa com sede em Belém. Eu sou natural de Belém. A minha formação é em geologia. Em 92, eu cruzei com o Amazon e isso mudou completamente a minha vida. O instituto completou agora 30 anos em julho e eu completei 28 anos de Amazônia. Bom, então vamos explicar um pouco mais o que é a Amazônia do ponto de vista geográfico, ambiental e climático. O que há de especial nessa herança que devemos conservar e usar de forma sustentável, como disse o Carlos? A Amazônia é um enorme subcontinente, onde convivem, na verdade, muitas Amazônias. Um território imenso e diverso, habitado por centenas de etnias e comunidades originárias. Um território que, desde a independência das antigas colônias ibéricas, perpassa 9 estados. Um território multinacional e pluricultural. E, quando falamos em Amazônia, não dá para ficar só na floresta. Na região, há grandes centros urbanos, que surgem ao longo dos traçados das principais rodovias e rios. Esses centros têm dinâmicas demográficas e socioeconômicas distintas de outras grandes cidades do país, como as grandes distâncias que separam as capitais e a carência de infraestrutura em transporte e comunicação. 68% da Amazônia está em território brasileiro. Peru e Bolívia têm 10% cada uma. A Colômbia 8%, o Equador 2%, a Venezuela e Guianas 1% da floresta. Proporcionalmente ao território desses países da América do Sul, a Amazônia ocupa 70% da área total da Bolívia, 65% do Peru. Do território brasileiro, a Amazônia ocupa 55%. Vale até anotar esse número, que é para não esquecer mais. 55% do território brasileiro. É a maior floresta tropical do mundo e o mais rico meio ambiente terrestre. A Amazônia possui 40% dos remanescentes de floresta tropical no mundo e 25% da biodiversidade terrestre. Tem a maior rede fluvial do planeta. Esse mais rico meio ambiente terrestre presta serviços ecossistêmicos fundamentais para o ambiente continental e global.
Carlos Souza explicou esses serviços para a gente. Primeiro, é um grande hotspot global de biodiversidade. Nós temos uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta. Muitas espécies ainda nem foram descobertas, né? A gente precisa entender o valor dessa biodiversidade. Do ponto de vista do clima global, a Amazônia detém enormes estoques de carbono. Então, se a gente começar a converter floresta para pastagem, para agricultura, esse carbono vai para a atmosfera. Isso vai acelerar o aquecimento global, tem uma importância muito grande para a questão climática global. Do ponto de vista do ciclo hidrológico, a Amazônia regula a distribuição de vapor d'água no continente sul-americano. Uma parte do vapor d'água vem do Oceano Atlântico, né? A floresta consegue, com o processo de geração de nuvens, né, joga partículas voláteis para a atmosfera, ajuda na condensação de nuvens, e isso vai fazer com que gere chuva na região. Essa água é absorvida pela floresta, o processo de respiração, evapotranspiração das árvores bombeia essa água de volta para a atmosfera e esse vapor d'água é deslocado para o resto do continente. Então, esse fluxo, que é chamado rios voadores de água, ele é muito importante para o continente sul-americano. Fundamental para a produção de alimentos. A gente sabe que a região que concentra a produção de alimentos não está na Amazônia do continente. A Eliane e o Carlos usaram a imagem muito sugestiva de rios voadores. Essa imagem foi popularizada pelo cientista climático Antônio Nobre para se referir a um serviço vital que a Amazônia presta para as nossas vidas. Entre outras coisas, garantir a água que sai das nossas torneiras e rega a nossa agricultura. Vamos chamar o Marcelo Oliveira, pesquisador aqui do Revoar, para explicar o que isso significa. Oi, gente, aqui é o Marcelo. E pegando a deixa do Conrado, eu vou explicar um pouco sobre esses rios voadores. Vocês também já podem ter lido ou ouvido o termo rios aéreos, outro nome para esse fenômeno. Então, rios voadores são massas de ar carregadas de vapor d'água que correm pela atmosfera com a ajuda dos ventos. Na região da bacia amazônica, eles são formados pela transpiração natural e constante da floresta, junto com o vapor que vem do Oceano Atlântico. Essas correntes de ar cheias de vapor se deslocam para o centro-sul do Brasil, além de outros países sul-americanos. Quando vem uma frente fria, por exemplo, a umidade trazida pelos ventos se transforma em chuva ao chegar ao sul do país. A água irriga lavouras e abastece rios e represas, que são usadas para gerar energia. Por causa desses rios, o clima no centro-sul do Brasil tem características tropicais, o que contraria a tendência para clima árido de outras regiões do hemisfério sul global, como os desertos australianos, os desertos da plataforma africana e o próprio deserto do Atacama, no Chile. O bioma amazônico, em resumo, faz um monte de coisa. Estoca CO2, regula a umidade e as chuvas na região, o que viabiliza a irrigação da agricultura e define a temperatura regional e continental. Para completar, contribui para a estabilização do clima global. Mas esse mesmo bioma tem riquezas que sempre despertaram a cobiça da exploração e do extrativismo. É uma noção bem antiquada e colonialista de progresso. E, sobretudo no século XXI, uma noção bem pobre de riqueza. Economias extrativistas se desenvolveram na Amazônia desde o século XVII. A borracha, a madeira, o minério. Alguns deles dizimaram populações nativas e originárias ao longo dos séculos e provocaram degradação ambiental. A história da exploração da Amazônia é uma cartilha do subdesenvolvimento. A Eliane descreve melhor. O que é mais importante de entender é que a gente nunca teve um olhar do Estado para a Amazônia diferente. A Amazônia ela é vista como um corpo para exploração, um corpo para extração, um corpo para espoliação, é um corpo para o estupro mesmo. Desde sempre disso que a gente chama de Brasil, que começou em 1500, desde a chegada, né, dos primeiros invasores brancos, essa é a visão para a Amazônia. Os projetos de desenvolvimento para a Amazônia não mudaram muito depois da redemocratização e da Constituição de 88. Essa Constituição que adotou princípios tão avançados de proteção de povos originários e conservação do meio ambiente. Um símbolo monumental dessa intervenção é a construção da usina de Belo Monte. A Eliane acompanhou essa história desde o começo. A propaganda para a Amazônia se consolida na ditadura civil-militar, né, de 1964 a 1985. E qual era esse imaginário? Terra sem homens para homens sem terra. Primeiro que são homens, né? As mulheres nem estão nessa categoria de humanos. Mas os indígenas, os quilombolas, os peradeiros e ribeirinhos
não era gente. Deserto humano, deserto verde, integrar para não entregar, né? Toda essa invocação, um falso nacionalismo que se faz de tempos em tempos na Amazônia. Todo esse imaginário de propaganda foi criado, consolidado e perdura até hoje e foi usado para matar, como a Comissão da Verdade mostrou, mais de 8 mil indígenas. Crimes jamais punidos, como todos os crimes da ditadura contra brancos, indígenas, enfim. E foi usado para destruir de forma programática, né, como projeto mesmo de poder, a floresta. Lamentavelmente, com a transição para a democracia, esse imaginário não se modificou. Mas, assim, a experiência mais à esquerda que a gente teve na história do Brasil. Ser o governo justamente que retoma o projeto da ditadura das grandes hidrelétricas na Amazônia. A gente teve grandes hidrelétricas na Amazônia, como Tucuruí, como Balbina, né, que começaram na ditadura. E a gente tem, então, o governo do PT fazendo Jirau e Santo Antônio, no Madeira, as usinas do complexo Teles Pires, que são menos faladas, mas provocaram várias catástrofes. E, finalmente, Belo Monte, que é o ícone disso tudo. Belo Monte era um projeto que se chamava Cararaú, que é um grito de guerra dos Kayapó, que foi um projeto da ditadura e que a ditadura não conseguiu executar esse projeto por conta da resistência dos povos indígenas e do movimento social do Xingu, que era um dos movimentos mais fortes da Amazônia, em Altamira e região. Então, o que a ditadura não conseguiu realizar, o PT conseguiu realizar. E por quê? Porque as lideranças do movimento social do Xingu eram fundadoras do PT. Foi muito difícil para essas lideranças acreditar que esse projeto tão combatido ia acontecer. E quando finalmente viram que ia acontecer, rachou. O movimento agora, nesse momento, começa a se colar de novo, mas ele rachou nesse período. Como Belo Monte foi feito, a gente vê um projeto executado de forma completamente alheia à democracia. O que fica claro aí? Que não havia diálogo e que Belo Monte ia sair de qualquer maneira. Belo Monte foi feita com mais de 20 ações do Ministério Público Federal denunciando violações de direitos humanos, violações ambientais, violações de legislação. Isso um dia vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas quando esse dia acontecer, Belo Monte ela foi sendo construída naquele truque do ato consumado. Vai enrolando enquanto a usina vai sendo feita, vai sendo construída, vai sendo imposta e, bom, quando isso for julgado, o estrago, como já tem um imenso estrago, já foi feito. Então, toda a construção de Belo Monte ela é uma arquitetura da destruição. E ela mostra, em plena democracia, um estado de exceção, porque a lei não valeu ali. Esse processo converteu Altamira na cidade mais violenta. Ela fica entre primeiro e segundo lugar na cidade mais violenta do Brasil a cada ano e é a cidade mais violenta da Amazônia. O interesse extrativista e predatório da Amazônia inspirou tradicionalmente um discurso ardiloso e autoritário. Como forma de reagir às críticas a essa prática predatória, foi criada uma retórica da soberania nacional. Essa retórica costuma ser empacotada no slogan "A Amazônia é nossa". Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. O Brasil é um país pacífico, mas não pode continuar e não continuará sendo passivo a esse tipo de agressão à nossa soberania. A Amazônia brasileira é nossa. É preciso desconhecer a história de exploração da Amazônia para embarcar nesse slogan. A gente tem que responder ao slogan com outra pergunta. A Amazônia é nossa de quem? Da indústria do garimpo, dos madeireiros, dos grileiros, em resumo, do crime organizado? Ou do agronegócio primitivo que quer retorno máximo no curto prazo? Há algum interesse genuinamente público nesses grupos?
Ao contrário do que a visão colonizadora da Amazônia quis fazer crer, é claro que a região nunca foi um vazio demográfico ou uma outra versão do deserto, ou ainda uma terra sem história, nas palavras do escritor Euclides da Cunha. A Sônia Guajajara, líder indígena e coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, alerta para a violência persistente contra os povos indígenas. Há 5 séculos nós estamos aqui. Nós somos a resistência. Nós somos as mães originárias desse país. Destruir a mãe natureza não é simplesmente destruir uns matinhos verdes. É destruir a biodiversidade, é destruir culturas, é destruir a sua própria vida. É destruir a nossa existência, porque atinge diretamente os nossos modos de vida. Alguns falsos dilemas foram construídos após séculos de exploração inconsequente da Amazônia, principalmente nas últimas décadas. São dilemas que a gente precisa desmontar para poder avançar num debate mais informado e inteligente. O primeiro dilema é: a Amazônia é nossa ou não é nossa? Se alguém te fizer essa pergunta, fica ligado, porque a conversa já começou mal. Essa pergunta é uma armadilha. Uma armadilha porque, para começo de conversa, nunca esteve sob discussão séria que a Amazônia é nossa, que temos soberania sobre ela, que a floresta é território brasileiro e que cabe a nós a proteção e o desenvolvimento dessa região, de acordo com os interesses nacionais. Agora, é importante aprofundar a discussão sobre o que são esses interesses nacionais. Qual estratégia de desenvolvimento mais defende o interesse nacional em lugar dos interesses privados e predatórios de atores que atuam, na sua maioria, na ilegalidade? É como disse o Ricardo Abramovay, que a gente entrevistou no 2º episódio dessa temporada no podcast. O principal erro dos que toleram ou promovem o desmatamento é não se dar conta de que desmatar a Amazônia não produz nem riqueza, nem bem-estar. O desmatamento é o mais importante vetor da perenização do atraso e das precárias condições de vida na região. Soberania nacional, portanto, se exerce com responsabilidade e compromisso com o interesse nacional. O enriquecimento de agentes econômicos que buscam o lucro privado rápido, a gente sabe, contribui para o empobrecimento do país. O segundo dilema é derivado do primeiro, e é o seguinte: a Amazônia importa pela sua riqueza ambiental e pelos serviços que presta ao clima regional e global, ou pelos povos que vivem lá e seus modos de vida tradicionais? Essa é outra armadilha, porque insinua que não dá para desenvolver a floresta sem respeitar os modos de vida dos povos da floresta, como se esses modos de vida não tivessem valor e não contribuíssem para o seu desenvolvimento. Além disso, já se sabe muito bem o quanto a proteção da floresta e o uso de seu potencial em biodiversidade se deve ao conhecimento desses povos. Para dizer de forma bem direta, não tem floresta rica e protegida sem os povos da floresta. A ideia de que existe um dilema entre gerar riqueza ao país ou preservar a floresta e seus povos não faz sentido. A destruição da floresta produz pelo menos 2 tipos de efeitos: os econômicos e a violação de direitos humanos. Vou citar só alguns exemplos dos efeitos econômicos. A mudança no regime de chuvas afeta a produtividade e os custos da atividade agropecuária. Alterações na temperatura e no clima provocam eventos extremos mais frequentes. Sem falar da exploração econômica mais próspera que inviabilizamos. Os ganhos imediatos com a derrubada da floresta para virar pastagens ou grandes plantações reduzem a biodiversidade e impossibilitam usos econômicos futuros desse estoque biogenético. O desmatamento também provoca a violação de direitos. Por exemplo, a gente põe em risco os recursos naturais indispensáveis aos modos de vida de populações tradicionais e povos indígenas. O desmatamento ilegal vem acompanhado de muita violência e custa a vida de muitas pessoas. As futuras gerações são privadas de um ecossistema necessário para o seu bem-estar e para o seu próprio direito à vida e à saúde. Para termos uma noção do tamanho desse drama, o ritmo atual de desmatamento nos aproxima, segundo os cientistas, do chamado ponto de não retorno. O ponto a partir do qual os danos ao ecossistema amazônico se tornam irreversíveis e a floresta perde sua capacidade de se recompor e se regenerar. A partir daí, a Amazônia passaria por um processo de savanização, com a expansão de áreas marcadas por outro tipo de ecossistema, mais seco e com menor biodiversidade.
Cientistas acreditam que esse ponto de não retorno pode ser alcançado à medida que cruzarmos a faixa de 40% da floresta desmatada ou degradada. Desmatar a floresta, portanto, gera pobreza e não riqueza, destrói modos de vida de povos indígenas e provoca alterações no clima. Nada menos que isso. Aqui é importante abrir um parêntese. O Brasil é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. Mas o tipo das nossas emissões é muito diferente daquela de países como a China, Estados Unidos, Índia ou Japão, que são resultado da queima de combustíveis fósseis na geração de energia. Apesar de o Brasil ter a matriz energética menos emissora do mundo, se comparada a países da importância territorial e econômica equivalente, as nossas emissões se concentram na destruição florestal. Mais da metade das nossas emissões vem do desmatamento. Por isso, quando o Brasil conseguiu ter um bom desempenho no controle do desmatamento entre 2006 e 2012, também nos transformamos em destaque mundial na redução de emissões. Em resumo, reduzir o desmatamento por si só dá conta de grande parte das metas de redução de emissões brasileiras. E para isso, não há custos tão significativos de investimento em ciência e tecnologia. Bom, antes de saber como controlar o desmatamento na Amazônia, a gente tem que saber qual é a sua causa. Ou, pelo jargão técnico, quais são os vetores do desmatamento. O Carlos Souza ajuda a entender. Primeiro vetor é infraestrutura de estradas. O plano de ocupação da Amazônia previu a construção, conexão da região com o resto do país com rodovias. E você vai observar que o desmatamento concentrou principalmente ao longo dessas rodovias. Vamos pensar em políticas públicas, para levar a infraestrutura para a região. Infraestrutura também relacionada a projetos privados, então grandes projetos de mineração para fomentar a economia local foram também vetores. Teve também os projetos de assentamento rural que promoveram a ocupação, a migração de famílias. Mas uma vez instalada essa infraestrutura, teve outro motor que levou ao desmatamento, que é o acesso a recurso natural barato, madeira. O acesso à madeira financiou mais estradas, são as estradas que a gente chama de estradas não oficiais. A rede de estradas não oficiais já chegou a 300 mil quilômetros de extensão. Nós mapeamos com dados de satélite. E hoje, o desmatamento ele acontece num corredor de 5 quilômetros. 80% a 90% do desmatamento anual concentra-se a 5 quilômetros dessas estradas não oficiais, que são abertas inicialmente por madeireiros ou por garimpeiros que querem acessar regiões para desenvolver garimpo. Essas estradas permitem uma colonização espontânea. Muitas vezes elas são abertas também para induzir a colonização daquela área e aí a floresta é convertida para pastagem. Quer dizer, extração de madeira, expansão das pastagens e das áreas agrícolas e das obras de infraestrutura que não levam em conta os impactos ambientais. A omissão é uma outra forma de incentivar a destruição da floresta. A fiscalização é frágil, as punições são pouco rigorosas, a titulação das propriedades é falha. E, para completar, a tolerância à ilegalidade e o desmonte dos órgãos de fiscalização estimulam, é claro, a perpetuação do crime organizado que derruba a floresta. Resumindo, em todas as causas do desmatamento, há responsabilidade direta ou indireta do Estado. Então vamos falar das políticas públicas que podem enfrentar e reprimir essa prática. O Carlos explica os caminhos para a solução. Bom, para controlar o desmatamento, tem políticas públicas que já foram testadas, implementadas, que funcionaram. Então, criar áreas protegidas em zonas críticas para evitar a expansão. A literatura científica mostra isso, tem uma eficácia muito grande. Comando e controle. As operações de campo são muito importantes para estancar o problema lá na raiz. Vários tipos de ações, como teve a Operação Boi Pirata, onde o gado era confiscado. Então, você desmata, invade terra pública, põe o pasto, põe o gado, mas vai criar um risco para esse tipo de negócio do gado ser confiscado. Isso teve um papel inibidor muito grande. A lista crítica de municípios que mais desmatam. Eu considero essa uma das políticas públicas mais simples e inteligentes. Criou restrições para acesso a crédito, criou restrições para acesso a mercados e os municípios precisaram se reinventar, porque precisa ter uma abordagem que vai envolver nível federal, estadual e municipal. No municipal onde está acontecendo o problema. Então é preciso colocar o município também no foco do problema, para trazer a solução.
Então a gente precisa, basicamente, de áreas protegidas, de comando e controle e de sanções econômicas. E agora que fizemos esse diagnóstico sobre as causas do desmatamento e falamos das políticas públicas que já foram adotadas para combater o desmatamento, precisamos saber como produzir riqueza com a floresta de pé. Esse é dos debates mais instigantes e sofisticados do momento nos estudos da Amazônia. Economistas enxergam na região um inigualável potencial para o surgimento de uma economia do conhecimento da natureza, a chamada bioeconomia. Ao contrário da lógica destrutiva da economia extrativista, que deixa como legado a terra arrasada, a bioeconomia se alimenta da proteção da floresta. Superar a lógica extrativista e implantar uma lógica de conhecimento da natureza demanda um grande investimento em pesquisa e inovação, com incentivos à economia e à agricultura de baixo carbono. Para que a bioeconomia se desenvolva na Amazônia, a floresta tem que estar de pé. Mais do que isso, é preciso aproximar os conhecimentos tradicionais dos científicos. É preciso haver um aprendizado mútuo. E essa ligação só vai acontecer com a mediação de atores que há décadas fazem a ponte com os povos tradicionais. Desde ativistas como Chico Mendes e Marina Silva, até iniciativas que comercializam produtos da floresta, como o açaí, de maneira sustentável. Finalmente, está faltando a gente fazer uma pergunta muito importante para o futuro da Amazônia. E a democracia? Qual é o papel da democracia nessa história toda? Essa é uma questão crucial e a gente vai dividir a resposta em duas partes. Primeiro, a democracia é fundamental para uma política pública eficaz que coloque todos os atores para interagir. Esse é o valor instrumental da democracia, a democracia como meio para atingir um certo fim. O Carlos falou com a gente sobre isso. Eu lembro ainda quando eu ainda era diretor do Amazon e o prefeito de Paragominas chegou e disse: olha, a gente quer sair dessa logística crítica, mas queremos fazer implementando uma política pública local para reduzir desmatamento. Vocês podem ajudar? Então nós criamos um pacto pelo desmatamento zero, onde todas as entidades locais concordaram que era necessário pensar numa política local de desmatamento zero para desenvolver toda a sua cadeia do agronegócio. Isso é condição fundamental e só vai existir em uma condição de democracia plena. Então, polarização não vai levar a nada. Eu lembro que quando o Amazon foi criado, a premissa era que a informação científica tem um potencial muito grande para promover o diálogo. Você pode apresentar aquele dado, método científico transparente, você vai conversar com aquela informação com qualquer setor, para chegar numa solução consensual. Então, esse é um exemplo bem claro de que a democracia tem um papel muito importante nesse processo. Porque se você não tiver esse tipo de pacto, essa visão comum, você não avança com essa agenda. A gente sempre entendeu que era possível ter um equilíbrio. E esse equilíbrio não é 50-50%, porque a gente não pode perder 50% da floresta, senão a gente entra naquele ponto de não retorno e a floresta tem um alto risco de se transformar numa savana e perder todos os serviços ambientais aí que ela presta para a gente. Mas a questão é você chegar num ponto de equilíbrio que você pode desenvolver uma economia sustentável, pecuária intensificada, uma agricultura mais tecnificada, sistemas agroflorestais, biotecnologia, etc. O próprio turismo ecológico, então é possível, mas mantendo pelo menos 80% dessa floresta. Sem democracia, você não vai conseguir dialogar com todos os setores e discutir essas propostas. Todo mundo tem que fazer parte dessa questão. Então, quando a ciência é atacada, quando os números são questionados, quando o aquecimento global, né, que é hoje uma ciência que está muito sólida, também é questionada, aí a gente perde essa capacidade de dialogar. Esse é o maior risco que eu vejo hoje, e eu insisto que a gente precisa fazer um esforço muito grande para comunicar melhor os resultados científicos, para traduzir toda essa informação para as pessoas, para dar esse entendimento do valor que a gente tem com os nossos ecossistemas no Brasil, não só da Amazônia. Então não dá para polarizar, a gente não pode politizar a Amazônia também. Precisamos ter um plano de nação para esse território. E vai ser super importante para a construção de um diálogo amplo, inclusivo e pautado na democracia. Portanto, a democracia é o meio para se atingir o fim de uma política pública eficaz. E aí, a gente chega à segunda parte da discussão sobre preservar a Amazônia e a democracia. Tem a ver com uma compreensão mais profunda da relação da humanidade com a natureza. A Sônia Guajajara é quem explica.
Muita gente desconhece ou ignora o significado da Mãe Terra. Essa é a mãe de todas as lutas. Mãe não se negocia, mãe não se vende, mãe se cuida, mãe se protege. E nós, povos indígenas, fazemos isso com o nosso próprio modo de vida. Damos essa contribuição para o mundo gratuitamente. Por isso que nós lutamos todos os dias para que mais pessoas juntem-se a nós. Defendo a causa indígena porque é uma causa mundial, é defender a vida no planeta. A nossa história não começa em 1988. Nunca haverá democracia plena se não houver o reconhecimento dos povos indígenas como parte fundamental da sociedade brasileira. A Eliane Brum também ajuda a esclarecer o que a gente quer dizer com isso. Você um dia escreveu numa carta uma frase forte sobre a Amazônia, que é: te fizermos daqui para frente. Não será para salvar a floresta, mas para salvar a nós mesmos. E essa frase de salvar a nós mesmos, ela pode ter vários sentidos, mas eu queria tentar explorar um pouco o papel da Amazônia para a democracia brasileira e para as liberdades em geral. Eu queria te ouvir. Não tem democracia sem mudar completamente o olhar para a Amazônia. E eu acho que isso ficou muito claro nesse momento. A nossa democracia é seletiva, ou seja, ela não vale para os povos da floresta e ela não vale para os povos da periferia urbana. Justamente esses que eu defendo que são os centros e que são tratados como periféricos. A democracia nunca chegou para os negros, ela nunca chegou para os indígenas, ela nunca chegou para os quilombolas, ela nunca chegou para todos aqueles que o Ailton Krenak define muito bem como subhumanidades. Oi, pessoal. Aqui é Alice Amorim, pesquisadora do Revoar. Não dá para falar de defesa da Amazônia sem falar de Amazônia urbana. Um erro muito comum é a gente olhar para os desafios da região e buscar soluções fabulosas escritas a partir de um escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Brasília. Tá claro para quem conhece a Amazônia que as soluções precisam considerar o que está acontecendo em Manaus, em Belém, em Boa Vista, para citar só algumas das capitais. Sem reconhecer que os dilemas de desenvolvimento precisam equacionar as questões da vida urbana, rural e florestal da região, dificilmente a gente vai construir uma democracia plena. Pegando esse gancho da Alice, vamos falar de quem coloca a floresta no centro de suas ações: os ativistas ambientais. Eles são especialistas em um verbo novo, que simboliza um novo jeito de pensar. Eu estou falando em se amazonizar. Em 2019, a Eliane Brum ajudou a criar um movimento internacional chamado Amazônia Centro do Mundo. O lançamento foi em Altamira, no Pará, com lideranças estrangeiras do ativismo climático. Então a gente trouxe, não para o Rio, não para São Paulo, não para Brasília, a gente trouxe ativistas climáticos dessa juventude climática que surgiu a partir da Greta Thunberg, porque a gente não queria peregrinar pela Europa, a gente não queria ir até a Europa, a gente queria que eles viessem para cá e para a Terra do Meio, que é o coração da Amazônia. Então eles tiveram que fazer essa viagem porque a gente acredita que é importante estar com o corpo nos lugares e precisa sentir. A Amazônia é uma experiência que precisa ser vivida. A Eliane citou a geração da Greta Thunberg como jovens líderes globais no ativismo contra as mudanças climáticas. Ela também aponta quem vão ser, no Brasil, os protagonistas nessa frente. Esses dois mundos precisam se encontrar. O protagonista do ativismo não é nem a geração da Greta. Os protagonistas são os indígenas, são os ribeirinhos, são os quilombolas no Brasil e outras populações tradicionais, populações originárias do mundo. Esses que sempre fizeram ativismo, que sempre resistiram. Quem primeiro falou em crise climática não foram os cientistas, foram os pensadores indígenas. Quando o Davi Yanomami fala em queda do céu, ele está falando da crise climática, ele está falando em todas as consequências. O Raoni tem falas incríveis sobre a crise climática muito anteriores à própria fala dos cientistas. Mas a gente não escuta. O que os indígenas chamam de mãe, de pai, de avô, a gente chama de recurso. Então, o Amazônia Centro do Mundo é um movimento global que une esses dois ativismos.
mas une, dizendo claramente quem são os protagonistas. O Eduardo Viveiros de Castro dá uma receita sintética. Ele falou: o que fazer no caso do Brasil, todos sabemos. Parar de tocar fogo na Amazônia, distribuir a renda no país, tentar tornar um pouco mais difícil que a mesma classe social continue impávida no poder há séculos e deixar os índios em paz. E o Viveiros de Castro também fez um chamado aos não indígenas. Abre aspas. Eu penso que os índios, hoje, são para nós, ao mesmo tempo, uma lembrança do passado, do que foi o Brasil, e uma potencialidade de futuro, do que poderemos ser todos nós. A partir do momento em que essa orgulhosa civilização, cuja existência depende da destruição de tudo à sua volta, talvez ela própria afunde junto com o barco em que nós todos estamos. E aí só vão nadar, só vão ficar em cima os índios. Então, é bom que a gente se prepare para ir virando índio antes que seja tarde. Fecha aspas. Ou seja, vamos não só deixar os índios em paz, mas também tentar virar índios antes que seja tarde. Virar índio, é claro, é força de expressão, uma forma poética de apresentar o desafio que a gente tem na nossa frente. Reconhecer, entender e aprender a maneira de os índios viverem em harmonia com a natureza, e com a Amazônia em particular. Em outras palavras, o desafio é se amazonizar. A Eliane foi incisiva. Então não tem saída. Ou se defende a Amazônia, e para isso precisa mudar o jeito de olhar para a Amazônia, e mudando o jeito de olhar para a Amazônia, o que a gente chama de se amazonizar, que vai muito além da floresta, ou não tem democracia. A gente não vai sair desse buraco, desse abismo, se a gente não mudar o pensamento. Então a gente precisa ouvir os grandes pensadores indígenas, os grandes pensadores quilombolas, os grandes pensadores beiradeiros, a produção extremamente criativa e criadora nas periferias que resistem. E ouvir não porque a gente é bacana. Quando eu falo a gente, eu falo branco. A gente precisa ouvir se a gente quiser viver, se a gente quiser viver. Não é por concessão nem por condescendência. Eu sempre cito aquela frase que para mim foi muito iluminadora, que eu acho maravilhosa, do Eduardo Viveiros de Castro, que ele falou numa entrevista pública que eu fiz na Flip com ele em 2014, que é: os indígenas entendem de fim de mundo porque o mundo deles acabou em 1500. Para os povos da floresta, o fim do mundo já aconteceu várias vezes. No Médio Xingu, Belo Monte foi um fim de mundo. E mesmo assim eles resistem. É uma mensagem que também diz respeito à democracia. A democracia, para ela ser completa nesse momento que a gente vive, não é nem a questão dela ser completa e ampliada para todos os humanos. Ela precisa ser ampliada para os não humanos também. A gente precisa ter representação para os rios, para as montanhas, os diferentes não humanos, para os animais. É claro que a gente não vai ter uma onça no Congresso, mas a gente vai ter alguém representando as onças em determinados projetos, por exemplo. Quer dizer, a gente precisa pensar de uma forma muito maior, muito maior. E a gente precisa pensar rápido, porque a gente não tem tempo. Virar índio antes que seja tarde tem a ver com isso. Reconhecer os direitos da natureza e dos animais. E tem a ver com esse novo verbo que a gente conheceu, amazonizar-se. Significa aprender com os povos tradicionais, rejeitar a exploração predatória dos recursos. E talvez não seja só uma forma nova, mas também a melhor forma de traduzir para a nossa linguagem esses conceitos. E tem outro nome para evocar essa ideia também: florestania. A florestania significa estender o status de cidadania vinculada à cidade à floresta. Significa estender personalidade jurídica à floresta e aos ecossistemas. Estender direitos a esses novos membros de uma sociedade ampliada. Inclusive, Equador e Bolívia já incorporaram essa figura jurídica em leis e até em seus textos constitucionais. O Ailton Krenak, uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro e que será nosso entrevistado no último episódio dessa temporada, fala do conceito de florestania. A experiência de florestania no governo do Acre, do Amapá e alguns outros lugares da Amazônia, eu acho que ela tem que ser percebida como um fenômeno temporal. Naquele tempo, vamos ver como que a gente vai seguir daqui para frente com o ataque que está tendo contra a floresta e contra o povo da floresta.
contra a própria ideia da florestania, né? Uma boa parte da violência que incide sobre o povo indígena é por causa do modo de estar na terra que os índios representam. Se você olhar bem, além dos quilombolas e algumas outras comunidades tradicionais, ninguém mais vive o uso coletivo de território nenhum. É tudo privado. Se as terras indígenas entrar no sistema privado de terra, acaba a guerra contra os índios. É porque os índios se renderam. Enquanto o povo indígena quiser manter um modo de vida próprio, ele vai ser hostilizado, vai ser sabotado. Estou muito preocupado. Há 500 anos a gente passa por isso. Eu estou muito preocupada como os brancos vão resistir. Ou se eles vão ser capazes de resistir a isso. Essas palavras explicam o título desse episódio do Revoar. Sem Amazônia, sem democracia brasileira. Ou, dito de outro modo, sem florestania, sem povos da floresta, que não existem sem a floresta, sem democracia brasileira. Bom, com isso chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. E a gente não pode terminar sem as nossas tradicionais dicas culturais, começando pelo Carlos Souza. Olha só, eu sou bastante eclético com leitura. Eu queria recomendar a meditação. Se eu puder criar uma curiosidade aí, os ouvintes desse podcast, tentem fazer meditação. Todo um programa global de bem-estar transformou minha vida. Tenho usado a meditação para melhorar o meu foco. Cria uma capacidade interior de estar presente. A gente tem, ao longo do dia, várias funções, várias identidades. Então, você tem capacidade de ter uma interação, uma empatia maior com as pessoas. Então, a meditação transformou minha vida e eu recomendo. Tem aplicativos fantásticos, tem muitos vídeos no YouTube que ensinam a meditação. Você pode começar com 3 minutos, 5 minutos. Eu acordo bem cedo, 5 horas da manhã, faço pelo menos 30 minutos de meditação. Isso tem sido fundamental para o meu bem-estar. Já a Eliane Brum disparou uma lista grande de leitura, entre outras coisas. Eu começo já com essa dica da Carola Rackete. É um livro que vai sair pelo Arquipélago e que chama É Hora de Agir, ou É Hora de Atuar. Mas, enfim, que eu acho que é um livro em que ela tenha muita generosidade de contar um pouco a experiência pessoal dela. A outra dica cultural também é um livro que já foi lançado no Brasil há muitos anos, mas eu acho que muita gente não leu e que eu reli agora na pandemia, que é A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert, que é um livro que, nossa, é maravilhoso, obrigatório para entender um outro jeito de ver o mundo, de ver o humano, de ver todos os outros, de ser floresta, não estar na floresta, né? Enfim, é um dos livros mais importantes da antropologia mundial, né? Então, assim, todo mundo tinha que ler. Um outro livro que me deixou muito, muito entusiasmada, que eu só li agora, é O Deus Dará, da Alexandra Lucas Coelho, que é um livro sobre o Brasil escrito por uma portuguesa. E é maravilhoso. Um livro que mescla assim, o Brasil, história, a ficção. É o livro que eu achei mais incrível que eu já li. Se vocês tiverem uma chance de ver em qualquer momento a peça de teatro Altamira 2042. É uma peça de teatro da Gabriela Carneiro da Cunha, que dirige. Ela está fazendo uma trilogia de rios amazônicos e ela entrou muito fundo no Xingu e nas pessoas do Xingu, em Belo Monte. E entender Belo Monte é entender o Brasil, é entender a crise climática, é entender o que é esse humano desse momento, é entender um montão de coisas. E a gente também dá as nossas dicas culturais por aqui. Eu vou começar recomendando Milton Ratum, um dos grandes escritores brasileiros e amazônicos contemporâneos. Muitos de seus romances tratam do tema amazônico, mas vou recomendar um em especial, Órfãos de Eldorado. É a mistura de uma história de amor com o pano de fundo de uma família que se enriqueceu com o ciclo da borracha na Amazônia e o conflito entre pai e filho. Ratum também escreveu em 2015, numa mobilização pelo clima, a poesia O Fim que se Aproxima, inspirada na Amazônia. Escute o próprio Ratum declamando um trecho. Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto,
o mundo ouvirá rugidos de fantasmas e todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos, novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo-espaço vazio. Recomendo também os tantos e tantos textos e reportagens sobre a Amazônia publicados nos últimos anos por Eliane Brum no site do El País. E, inspirado na Eliane, sugiro também fazer a viagem que ela fez. Não precisa se mudar para Altamira, mas precisamos pisar na Amazônia, o centro do mundo. E eu quero compartilhar 2 dicas. Primeiro, o trabalho monumental do Sebastião Salgado, Anos Fotografando a Floresta e Grupos Indígenas da Amazônia. Cada uma das fotos diz o que milhares de palavras não conseguem dizer. Mas o Sebastião Salgado não para aí. Ele tem trabalhado ativamente para proteger a floresta e os povos da floresta, o patrimônio socioambiental brasileiro, inclusive nesses últimos meses de pandemia. Recomendo também o documentário Amazônia S.A., dirigido pelo Estevão Ciavata e produzido pelo Walter Salles. O documentário mostra a luta da comunidade indígena Munduruku em defesa das florestas e rios, de máfias de grileiros e do comércio ilegal da madeira. E assim, a gente termina o 3º episódio da 2ª temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo. No episódio da semana que vem, a gente vai abordar como a mudança do clima foi parar nos tribunais, em muitos lugares do mundo e mais recentemente no Brasil, inclusive para proteger a Amazônia. Pessoas preocupadas com a mudança climática e frustradas com a inércia política em tomar medidas adequadas para enfrentá-la, começaram a chamar os juízes para entrar nesse jogo. A batalha também passa a ser jurídica nessa onda global de litigância climática. Você também pode acompanhar o Revoar pelo Instagram, em @revoar.podcast, e pelas redes sociais do Laut. As referências dos áudios que a gente usou nesse programa estão na página do Revoar no site do Laut, em laut.org.br/revoar. Fiquem bem e até a semana que vem. O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o Laut, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. A 2ª temporada conta com o apoio do Instituto Clima e Sociedade. A coordenação é da Paula Scarpim e do Vitor Hugo Brandalize. A produção é da Clara Reustab e a edição é da Cláudia Holanda. A pesquisa para esse podcast é do Marcelo Oliveira e da Alice Amorim, que também participa das entrevistas. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital é da Karina Oliveira e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição. A Luísa Plastino e o Marcelo Oliveira cuidam das redes sociais deste podcast. Nos vemos na próxima Revoada. Até lá!